Uma das maiores constantes dentro do multiverso da Marvel é a presença dos Homens-Aranhas em cada um dos universos. Isso acontece porque eles são fundamentais para o funcionamento desse universo, sendo eles totens da aranha e ligados pela teia da vida. Então cada universo possui o seu próprio Homem-Aranha, seja ele um Peter Parker, uma versão do Peter Parker alternativo, ou qualquer outro personagem que acabou de receber poderes da aranha e acabou de ser ligado ao totem da aranha. Cada aranha é mais único do que o outro, alguns são muito parecidos e outros nem parecem ser Homens-Aranhas. Isso sem contar que vários possuem também poderes diferentes do Homem-Aranha principal. Então se você quiser saber quais desses Homens-Aranhas aí espalhados pelo multiverso são os mais poderosos ou os mais fracos, fica aqui nesse vídeo que hoje eu trago para vocês todos os 22 Homens-Aranhas versões alternativas por nível de poder. Lembrando que eu já fiz um vídeo desse só com as versões alternativas do Homem-Aranha Peter Parker. Hoje eu vou colocar todas as versões de Homem-Aranhas aí diferentes, né? Todas não, porque o multiverso é muito grande. Eu vou colocar os principais Homens-Aranhas e as principais variantes. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Número 22, Lobo-Aranha. Essa é a versão do Homem-Aranha da Terra 13.989, morta pelo Carl durante a saga do Aranha-Verso. Ele tem a fisiologia de um lobisomem, então você pode achar que ele nem é um Homem-Aranha, mas ele foi morto pelo Carl, que estava caçando ali variantes do Homem-Aranha, né? Então sim, esse lobisomem Homem-Aranha, ele estava ligado ao totem da vida, o que significa que ele era sim uma das variantes do Homem-Aranha. Mas infelizmente não sabemos nada sobre o personagem, afinal ele já apareceu sendo derrotado. Até daria pra supor que ele é mais forte do que um Homem-Aranha normal, por conta da sua parte lobisomem, mas seria injusto colocar ele acima de qualquer outro personagem, já que ele não fez literalmente nada. Por isso então colocamos ele aqui na primeira colocação, digamos que na última, né, já que é da ordem dos mais fracos até os mais poderosos. Na posição 21 temos Mary Jane. No universo alternativo de número 8545, a maioria dos heróis foram infectados pelo vírus Legacy. Nesse universo, a Mary Jane era a contraparte do Homem-Aranha e ajudava os civis com o nome de Mulher-Aranha. Ela se encontrou com a heroína Sunfire e também com o Noturno, dentro desses quadrinhos por duas vezes, sendo uma dessas vezes por um acidente. E na segunda vez, a Mary Jane e a Sunfire se apaixonaram, mas a personagem teve que voltar para o universo 616, deixando as duas com o coração partido. A próxima vez que temos notícia dessa Mary Jane foi quando ela foi morta pelo Morlun, e pelo que a gente viu também, os seus poderes são os mesmos poderes e habilidades do Homem-Aranha normal, só que pela falta de feitos e porque ela também foi morta pelo Morlun, eu vou deixar ela aqui abaixo na lista também por falta de desenvolvimento. Número 20 temos Ashley Barton. Ashley é a neta do Peter Parker da Terra 807.128 e na sua realidade ela matou o rei do crime, Wilson Fisk, para assumir o seu posto e assim controlar toda a cidade. E nisso ela parecia ser uma anti-heroína, uma vilã, mas eventualmente ela assumiu o posto da sua família ali e se tornou uma vigilante protegendo a cidade. Ela não teve muitas aparições além da saga Velho Logan, também do Aranha-Verso. Também não temos demonstrações de poder e por isso ela fica abaixo aqui da lista, da mesma forma que o Lobo-Aranha e a Mary Jane. Ashley era vista como uma Mulher-Aranha, e a versão do Homem-Aranha da sua realidade. Mas Ashley tá acima desses outros que eu mencionei porque ela teve o feito de matar o rei do crime, cara. Coisa que não é muito fácil de se fazer, não. Posição 19 temos o Penny Parker. Penny é a versão do Homem-Aranha da Terra 14.512, cara. E diferente de outros Homens-Aranhas, Mulher-Aranha, ela utiliza um traje de batalha. Esse traje pertencia ao seu pai, mas ele acabou morrendo e somente ela poderia dar continuidade ao projeto. Dessa forma, ela aceitou que a aranha radioativa a mordesse para continuar o trabalho. Ela também não teve grandes aparições e nem muitos feitos. O seu grande momento foi de fato aparecer na animação do Miles Morales. A principal função desse traje é o de lançar teias, além também de garantir a ela força e resistência sobre-humanas. Mas por falta de feitos, ela fica abaixo aqui na lista, mas tem um grande potencial. Número 18, Peyton Parnell. Peyton Parnell era um jovem meio perturbado que morava com o seu tio e tinha uma grande obsessão com a sua vizinha, a Sarah Jane, que também não era muito normal não. Certo dia, ela o convenceu a eles irem em um laboratório libertar animais usados em experimentos. Lá Peyton foi picado por uma aranha e foi espancado pelo tio ao chegar em casa. No outro dia, ele estava com uma fome anormal, chegando a comer um rato, cara. Pois é, depois ele comeu o gato da casa e quando seu tio encontrou, ele estava completamente transformado. Ele ganhou um corpo semelhante à mistura de uma
uma aranha e um humano com a capacidade também de injetar ovos em quem ele mordesse. Ele não conseguiu demonstrar muito das suas capacidades, já que o vilão Morlun, que vai aparecer mais de uma vez aqui nesse vídeo, chegou em sua dimensão e o matou, já que o Morlun estava caçando várias versões do Homem-Aranha aí pelo Aranhaverso para matar todas as variantes. Mas é mais uma versão aí estranha e bizarra do Homem-Aranha, e por falta de feitos também ele tem que ficar aqui nessa colocação, né? Não demonstrou muitas coisas. Pelo menos ele tem um diferencial, por mais que seja um pouco estranho, né? Que é esse poder de injetar ovos dele em outras pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente não costuma ver muito em outras versões. Número 17, Spider-Punk. O Spider-Punk é a versão do Homem-Aranha da Terra 138 e ganhou seus poderes aracnídeos também após uma mordida de uma aranha, né? Em um despejo ali de produtos químicos. A partir daí ele se autodenominou de Homem-Aranha e começou a lutar pela liberdade ao lado do Hulk e do Capitão Anarquia. Ele ajudou na luta contra os herdeiros durante a saga do Aranhaverso e desde então é figura carimbada nas histórias multiversais do Cabeça de Teia. Apesar disso, ele não tem grandes feitos de poder, né? E as suas habilidades são as mesmas também ali do Homem-Aranha original e da maioria das versões do Homem-Aranha. Dessa forma, então, ele fica abaixo aqui na lista também, por não ter grandes demonstrações e grandes poderes assim diferentes. Ele apareceu na recente animação, né, parte 2 do Aranhaverso do Miles Morales, e ali muitas pessoas conheceram o personagem e ficaram mais apaixonadas pela sua história, né, por quem ele é. Deixa aí, você gostou do Spider-Punk ou não gostou tanto assim? Preferiu um outro Homem-Aranha? Comenta aí nos comentários. Número 16, Senhora Aranha. Imaginem que em um universo o Peter Parker nunca se tornou o Homem-Aranha e na verdade a Tia May fosse a amiga da vizinhança. Pois é, foi isso que aconteceu no universo 3123. Graças ao Peter Parker que esqueceu seu lanche durante uma excursão da escola ali, a Tia May foi levar o lanche pra ele e ela que acabou sendo picada nesse processo. Ela inicialmente fazia acrobacias para arrecadar dinheiro usando um traje para esconder o seu rosto, mas tudo mudou quando ela derrotou o vilão Leapfrog. Ela apareceu em algumas ocasiões durante sagas envolvendo ali o multiverso, o Aranhaverso, e chegou a se juntar também na luta contra os herdeiros. Apesar dela ser uma idosa e provavelmente isso limita os seus movimentos, ela fica acima dos outros por um motivo bem simples: ela derrotou um vilão. Diferente dos personagens que eu citei antes, a personagem tem de fato um feito ali grande de combate. Os outros só apareceram durante o Aranhaverso, ou a maioria já apareceu derrotado, ou só falaram que aquele personagem derrotou alguém, como a Ashley. Querendo ou não, cara, a Senhora Aranha tem mais feitos, e isso então faz ela subir aqui na lista. Fora que essa questão da idade, eu tô apenas supondo que isso limita alguns dos seus movimentos, mas também isso não foi comprovado. Nada indica que ela tem alguma desvantagem no uso dos seus poderes. Então até que saia algum quadrinho provando ali ao contrário, que ela tem o mesmo nível de poder do Homem-Aranha original, eu acho que ela merece essa posição aqui. Número 15 temos Lady Spider. Enquanto era criança, o pai de May Bailey Ray tinha diversos animais enjaulados, dentre eles uma aranha. May Bailey, né, teve empatia pelo animal e decidiu libertar a pequena aranha. Seus pais chegaram, ficaram assustados e nesse momento a aranha acabou mordendo a jovem. Mas aí que tá, ela não recebeu seus poderes como todo mundo esperava. Suas habilidades de aranha são frutos das suas invenções. Ela criou um traje com 4 braços mecânicos e lançadores de teia também artificiais para simular as habilidades de uma aranha. Por não ter poderes, ela geralmente ficaria abaixo da lista, mas no seu próprio universo ela foi capaz de vencer a versão do Electro. Além disso, ela teve uma participação relevante também na saga do Aranhaverso, então por feitos e aparições ela sobe um pouquinho mais na lista, mas por não ter poderes ela fica abaixo de outras versões. Como vocês podem perceber, eu tô colocando as versões menos desenvolvidas primeiro, daqui a pouco vocês verão as versões mais desenvolvidas, mais poderosas. 14ª posição temos a Garota Aranha, Anya Corazon. Ana Corazon era uma ginasta adolescente que certa noite tentou proteger um estranho que estava sendo atacado pela Irmandade da Vespa, um grupo bem relevante de vilões classe D assim, que mal tem aparições nos quadrinhos. O golpe que ela recebeu foi fatal, mas o homem que ela salvou, cara, né, não era qualquer um não. Ele fazia parte da Sociedade da Aranha e ele salvou ela, né? Não só isso, né? Ele era também um dos feiticeiros ali. Percebendo o potencial da garota, ele transfere parte do seu poder para salvar a vida da jovem e desde então ela entrou nesse mundo de combate à Sociedade das Vespas e apoio também aos super-heróis. Após alguns eventos dentro dos quadrinhos, ela recebeu poderes que são a cópia dos poderes do próprio Homem-Aranha, porém a sua força física é de fato um pouquinho menor, mas ela também tem a capacidade de se camuflar da mesma forma que aranhas caranguejo. Ela produz organicamente a sua teia e não precisa dos lançadores, fora que ela também foi treinada em artes marciais e espionagem pela SHIELD e também é uma excelente hacker. Por conta
conta de ter tido mais aparições e ter um conjunto de habilidades maiores, né, que os anteriores, ela fica aqui nessa posição. Mas por conta do seu nível de poder ser levemente abaixo do Peter Parker original, ela acaba não subindo mais aqui na lista. Posição 13, Spider-Ling, Anna May Parker. Anna May Parker é do universo 18.119 e é a filha biológica do Peter Parker com a Mary Jane. Após os eventos ali da Segunda Guerra Secretas nos quadrinhos, ela acabou ficando presa no mundo de Retalho, que foi criado a partir do multiverso original ali pelo Doutor Destino. Com o passar do tempo, seus poderes foram crescendo e ela recebeu um traje para o desânimo da sua mãe, que não queria que ela seguisse os passos do pai. Afinal, ser um Homem-Aranha é muito arriscado. Com o passar do tempo, ela foi se adaptando ao traje e ajudando tanto seu pai quanto a sua mãe na luta contra o crime. Os seus poderes são basicamente os mesmos do seu pai, o Peter Parker, mas com duas diferenças cruciais. O seu sentido aranha é mais aguçado que o normal, e isso permite que ela veja os eventos pouco antes de acontecerem, como uma pequena visão do futuro, bem limitada. E outra coisa é que ela pode manipular a teia da vida, e já utilizou desse artifício para criar armaduras místicas, a partir do material da própria teia da vida. A teia da vida, por sua vez, é uma construção tridimensional que atua como modelo de todo o multiverso, permite viajar entre as realidades e também distribui os poderes de aranhas, né, por todo o multiverso. Infelizmente, ela acabou não explorando muito esse lado, né, de controlar melhor ali os poderes da teia da vida. Talvez ela consiga, mas não demonstrou tudo isso ainda, cara. Se um dia ela fizer isso, com certeza vai ser uma das variantes mais poderosas de todos os Homens-Aranhas. Como não é o caso ainda, ela fica aqui nessa posição. Posição 12, Spider-UK. O Homem-Aranha britânico é uma das versões alternativas mais famosas do Homem-Aranha, ao lado dos personagens que estão no topo da lista. Ele foi também de extrema importância na luta contra os herdeiros, né, na grande saga do Aranhaverso. Isso porque ele consegue transitar entre as realidades, né, viajar ali pelos multiversos, e conseguiu com isso reunir um grupo de heróis para lutar contra os vilões. Ele possui os mesmos poderes do Homem-Aranha e é líder da Corporação Grã-Bretanha. Essa aqui é uma corporação onde todos os membros são versões alternativas do herói Capitão Grã-Bretanha. Todos são essencialmente o mesmo herói, mas cada um da sua realidade. Só pelo seu poder bruto, ele ficaria abaixo na lista, né, não conseguiria superar as outras variantes do Homem-Aranha, mas pela capacidade de transitar pelas dimensões à vontade e por fazer parte também dessa organização, onde pode contar com um exército de heróis ali ao seu lado, eu decidi deixá-lo aqui um pouquinho mais acima na lista. 11ª colocação, temos a Spider-Gwen. Essa Gwen Stacy é a Gwen da Terra 65, terra onde ela recebeu os poderes de aranha e não o Peter Parker. Depois de ser picada por uma aranha, ela começou a sua vida ali de vigilante, combatendo o crime, inspirada, né, no seu pai, que é um capitão da polícia. Apesar do Parker não ter recebido poderes de aranha, ele injetou em si mesmo, nessa realidade, um soro que o fez se transformar em uma versão do lagarto aqui dessa realidade. Os dois iniciariam uma luta e o Peter acabou morrendo, né, ao voltar ali para sua forma humana, graças aos seus diversos ferimentos, algo que abalou muito a Gwen Stacy pelos dois terem sido grandes amigos. Ela tinha os mesmos poderes do Homem-Aranha, mas eventualmente acabou os perdendo. Mas para voltar ao combate do crime nessa realidade e ter os seus poderes de volta, ela foi ligada a um simbionte experimental chamado de Venom aqui nessa realidade. A união dos dois então resultou Venom. Nessa forma, ela obviamente teve um aumento de poder, só que ela também começou a ficar mais agressiva, não segurando muito os seus ataques. Ela tem praticamente o mesmo nível de poder de um Homem-Aranha tradicional, né? Ela é bem forte, porém os próximos aqui da lista são um pouquinho mais poderosos. Número 10, temos a Seda. Cindy Moon é uma personagem que estava muito próxima do Peter Parker quando ele foi mordido por aquela aranha radioativa que lhe deu seus poderes. Após morder a mão daquele que seria o Homem-Aranha, a aranha caiu no chão e depois mordeu o tornozelo da Cindy Moon antes de morrer. Após descobrir os seus poderes, um personagem chamado de Ezequiel a levou para um bunker para que ela não fosse pega pelo vilão Morlun. Anos mais tarde, Peter a encontra e a liberta. Eles saem nas ruas juntos e, inspirada no Homem-Aranha, ela se transforma na heroína Seda, ou chamada, né, de Silk. Os seus poderes são os mesmos do Homem-Aranha, porém é dito que em uma escala um pouquinho maior. Afinal, a aranha a mordeu por um tempo maior, dando assim mais poderes para a personagem. Ela pode produzir a própria teia orgânica sem a necessidade de lançadores de teia, e também tem um sentido aranha mais aguçado, até mesmo que outros aranhas de outros universos. A sua agilidade também é consideravelmente maior, mas fisicamente mais fraca do que o Homem-Aranha, apesar, né, de também ser bem mais rápida do que ele. Além disso,
disso, ela é extremamente inteligente e possui memória fotográfica, e essa série de habilidades, inclusive maiores do que outros aranhas, a coloca aqui então nessa posição. Número 9, temos o Homem-Aranha Aaron Eichmann. Aaron Eichmann era um cientista que trabalhava em um centro médico especializado em aplicação médica de veneno de insetos. Quando ele tinha cerca de 24 anos, ele secretamente passou por um tratamento experimental que reescreveu seu DNA e trouxe à tona poderes de aranha. Não só isso, ele também desenvolveu uma armadura tecnológica que aumentava ainda mais os seus poderes e o auxiliava no combate ao crime. Apesar de ter uma história e um visual interessante, ele não teve tanta sorte e por isso foi um dos vários aranhas mortos pelo Morlun. Os seus poderes são os mesmos do Homem-Aranha, mas a sua armadura concede a ele um aumento das suas capacidades, além também de um ferrão de neuropulso no seu cinto. Por esse acréscimo de poder e habilidades da sua armadura, ele fica então acima de outras versões aqui dessa lista. Número 8, Miles Morales. Eu acredito que nessa altura do campeonato, Miles Morales dispensa apresentações. Depois do Aranha Verso 1 e Aranha Verso 2, ele se tornou sem sombra de dúvidas a versão alternativa mais famosa do Homem-Aranha, e eu tô muito ansioso para a parte 2 do segundo filme. A sua história de origem é a padrão, mordido por uma aranha radioativa das indústrias Oscorp, mas a aranha desse universo tinha a fórmula Oz, o que lhe garante poderes adicionais em relação a outros aranhas. Por exemplo, ele tem a capacidade de criar explosões de bioeletricidade, onde ele pode afetar tanto o sistema nervoso dos oponentes quanto também tecnologias. Ele ainda pode concentrar toda essa energia em uma mega explosão capaz de nocautear vários oponentes, além também de conseguir romper correntes usadas para contê-lo. Pode usar também essa energia para aumentar a força dos seus socos e aumentar seu impulso para balançar entre as teias. Outros dois poderes interessantes são a sua camuflagem, aonde ele consegue ficar praticamente invisível, cara, e a sua suposta também imortalidade, já que ele possui a forma Oz no seu corpo, e o Norman Osborn afirma que a imortalidade é um efeito colateral dessa fórmula, mas isso até o momento nunca foi comprovado de fato nos quadrinhos, são apenas suposições, de acordo com essa fala do Norman Osborn. Número 7, a Mulher-Aranha, Jessica Drill. Jessica Drill, ainda quando criança, se mudou com seus pais para uma pequena casa no campo ali nos arredores da montanha de Undagore. Seu pai, um cientista, encontrou uma reserva de urânio, na sua propriedade, e isso financiou seus estudos, ao lado também de um homem que viria a ser o Auto-Evolucionário, aquele mesmo do filme dos Guardiões. Bom, então com todos esses anos de exposição ao urânio, Jessica ficou envenenada, e o seu pai foi obrigado a utilizar nela um soro não testado feito com sangue de várias espécies incomuns de aranhas. Ele a colocou em um acelerador genético feito por quem viria a ser o Auto-Evolucionário, como eu mencionei, e esperou anos que a sua filha se recuperasse, deixando ela em um estado de êxtase. Ao acordar, os habitantes de Undagore a rejeitaram pela sua natureza híbrida de humana e animal. Ela então partiu de casa e com o tempo se tornou uma heroína conhecida como Mulher-Aranha. Graças à mudança fisiológica, ela compartilha então a maioria dos poderes de um Homem-Aranha, porém ela também possui uma audição bem melhor do que a humano comum, podendo ouvir através de portas grossas de aço. Ela também é imune a todos os tipos de venenos ou qualquer toxina que seja, e pode também criar explosões de bioeletricidade pelas mãos, criando pequenas explosões da mesma forma que o Miles Morales. O seu fator de cura também é mais acelerado do que a maioria das versões dessa lista, e isso também acaba desacelerando seu envelhecimento. Outros dois poderes importantes da personagem são a sua manipulação de feromônios, fortes o suficiente para controlar o próprio Hulk quando ele está um pouquinho mais calmo, e ela pode também deslizar pelo ar, o que a maioria das pessoas confunde com ela estar voando. Dá praticamente no mesmo, mas na verdade ela plana ao invés de voar. O seu conjunto de poderes é invejável para qualquer versão do Aranha, cara, e qualquer posição também abaixo ficaria injusto para uma personagem tão forte e tão relevante quanto ela. Número 6, Aya Pike. Aya Pike é um deus adorado na América do Sul, mais especificamente um povo localizado no Peru. É um ser poderoso com um corpo humanoide e alguns traços de aranha com vários braços e dentes afiados. Ele acabou sendo capturado pelo governo dos Estados Unidos e mantido preso com criminosos considerados como os mais perigosos do planeta. Ele possui uma força sobre-humana capaz de arrancar a cabeça de um humano sem muitas dificuldades. A sua pele, músculos e tecidos ósseos são pelo menos 3 vezes mais resistentes do que um humano comum, o que lhe garante uma alta durabilidade nas suas lutas. Pelo seu status de deus, ele é imortal perante ao tempo, não sofrendo com os efeitos da passagem do tempo e mantendo a aparência adulta, independente de quanto tempo passe. Além disso, pode também se adaptar à água e produz a sua própria teia
teia. Ele não tem um destaque muito relevante nos quadrinhos, mas em um determinado momento chegou a matar o Doutor Estranho utilizando o veneno que ele produz pela boca. E graças ao seu status divino e esse feito de matar o Doutor Estranho, vou colocar ele um pouquinho mais acima aqui na lista. Em quinto lugar temos o Homem-Aranha da Terra 2211. Esse Homem-Aranha desse ano, né, é chamado de Dr. Max Born. Esse Homem-Aranha é diferente dos habituais, já que em seu traje ele colocou 4 braços mecanizados. Ele faz parte de uma organização que tenta evitar interrupções na linha do tempo, tipo uma TVA ali do universo da Marvel. Ele foi recrutado pelo Homem-Aranha Superior para lutar na batalha no Aranha-Verso. Apesar das suas poucas aparições, sabemos que o seu traje é capaz de lhe dar uma força um pouco superior a outras versões comuns do Homem-Aranha. Além disso, ele também é à prova de balas, possui braços cibernéticos mentalmente controlados, sensores visuais, botas de foguetes e um motor também de viagem no tempo. Geralmente personagens com poucas aparições costumam ficar abaixo na lista, mas um personagem com capacidade de viajar no tempo e com uma força acima da média de um aranha normal, fica impossível não deixar ele aqui no topo da lista, né? Ele só não sobe mais pelo fato das suas aparições serem extremamente limitadas, ele mostrou bem pouco, mas é bem poderoso. Número 4, Spider-Side. Spider-Side foi um dos diversos clones do Peter Parker criado pelo vilão Chacal. Inclusive, mais um deles ainda vai aparecer aqui nessa lista. Bom, Spider-Side ficou obcecado em provar para Mary Jane que ele era o verdadeiro Peter Parker e até lutou contra o real Homem-Aranha nesse meio tempo. Quando todos os personagens dessa saga estavam em volta dele, a sua programação, né, ativou e ele então se transformou em um monstro. Ele acabou sendo morto pelo Kenny Parker e mais tarde traiu seu criador, o Chacal, e por forma de precaução, ele foi colocado em um estado de criogenia, e é tudo o que sabemos dele até hoje. Por ser um clone do Homem-Aranha, ele possui os mesmos poderes, mas assim como a maioria dos clones, ele tem poderes também adicionais. Um desses poderes é o controle molecular do próprio corpo, podendo esticar os seus membros, igual o Reed Richards, né, do Quarteto Fantástico, e também pode mudar de forma e aparência. Pode controlar a densidade do seu corpo, ficando mais resistente, e pode também transformar os seus punhos em diversos tipos de objetos, além de poder ficar em um estado líquido. Em questão de poderes e habilidades, ele é tranquilamente um dos mais poderosos aranhas, mas não possui nenhum tipo de treinamento formal e está longe de ser o mais inteligente dos clones. Caso ele tivesse tido mais aproveitamento, ele obviamente subiria aqui na lista, mas como não é o caso, ele fica então na 4ª posição, o que é bem alta, cara, visto que a gente viu bem pouco desse personagem até então. Número 3 temos o Homem-Aranha Superior. O Homem-Aranha Superior é uma versão do Dr. Octopus que trocou de mente com o Peter Parker. Após tantos anos de lutas, o corpo do Dr. Octopus começou a se autodestruir. Isso porque, no fim das contas, ele é só um humano normal. Para salvar sua vida e se vingar do seu maior rival, ele coloca sua consciência no corpo do Peter Parker, né, e vice-versa. Dessa forma, o Peter morre no corpo original do Dr. Octopus e o personagem toma a vida do Peter para si. Com a genialidade do Dr. Octopus, ele então cria um novo traje com teias mais resistentes do que as originais e garras retráteis nos dedos. E com a mente do Dr. Octopus, ele também tinha acesso a todas as suas tecnologias sem problemas. Ele também criou pequenos drones de patrulha em forma de aranha para vigiar a cidade e também para ele já saber de antemão o que estava acontecendo e se preparar para o inimigo que ele iria enfrentar. Em determinado momento, ele chega até mesmo a derrotar todo o Sexteto Sinistro e mantê-los presos. O seu combate ao crime estava sendo tão eficaz que os cidadãos, né, de Nova York e o próprio JJ Jameson começaram a elogiar o Homem-Aranha. Olha só o quão longe ele chegou. Mas como ele tinha a mentalidade de um vilão, ele não se segurava em batalhas, da mesma forma que o Peter fazia, né? E também não via o menor problema em matar os seus oponentes. Ele tá em terceiro na lista pela sua genialidade, por também usar toda a força do Homem-Aranha ao máximo e pelos diversos apetrechos tecnológicos que ele apresentou e acabou desenvolvendo a mais ali na vida do Peter. Por exemplo, ele também atacou uma horda de gigantes de gelo ali de Jotunheim usando um satélite que ele possuía na época, que era um vilão. Essa arma tinha poder o suficiente para destruir toda a cidade de Nova York e ele só foi impedido graças à intervenção ali dos Vingadores, cara. O maluco tava sinistro. Número 2, eu vou colocar aqui o Homem-Aranha do Kenny Parker, né? Poderia colocar também o Ben Reilly, mas Kenny também foi um dos Aranhas Escarlates, então entra como o Ben junto aqui praticamente. Kenny Parker é um clone também defeituoso do vilão conhecido como Chacal, que após uma série de eventos da saga O Clone, se tornou o Aranha Escarlate. Eu até tentaria explicar sua história de origem, mas ela é tão extensa e confusa que ficaria impossível fazer isso de forma resumida aqui no vídeo. Na verdade, toda essa saga é extensa e confusa, por conta disso, é realmente muito raro encontrar alguém que goste muito dessa saga nos quadrinhos. O Aranha Escarlate é um
dos poucos pontos positivos que podemos tirar dessa história toda. Tanto o Kane Parker como o Ben Reilly, né, que vocês devem conhecer também bastante. Bom, falando sobre os poderes do Kane Parker, seus poderes são os mesmos, né, poderes base ali do Homem-Aranha, só que com alguns adicionais. Ele é extremamente forte, sendo capaz de superar o Rhino em um combate direto, cara, e também se manter em uma luta contra o Homem-Aranha e outros 2 clones do Homem-Aranha ao mesmo tempo, e ele estava sendo bem superior. Até mesmo o Homem-Aranha superior, Dr. Octopus, afirmou que a força do Kane é visivelmente superior à do próprio Peter Parker. Kane também pode grudar nas paredes e consegue controlar isso tão bem que ele pode grudar e puxar partes do concreto, né, com seus dedos. Além disso, também consegue produzir suas próprias teias sem precisar de lançadores. Ele também tem uma certa ligação mental com as aranhas, que também não é muito bem explorada, né, mas meio que ele consegue controlar algumas aranhas. Consegue também fazer uma marca corrosiva com as suas mãos, batizada de Marca de Kane. Tem um certo grau também de visão noturna, mas não possui um sentido aranha. Ele também possui uma forma metade homem e metade aranha, e também inclusive aumenta consideravelmente a sua super força e resistência nessa forma, mas ele fica bastante descontrolado. Nessa forma também ele foi capaz de lutar contra os irmãos do Morlun e venceu o pai dele, sendo o membro mais poderoso dessa família. Derrotou o Spider-Side em um primeiro combate e realmente só perde para o próximo aqui da lista. Na primeira colocação temos Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, o único nessa lista que pode superar o Homem-Aranha, seja clone do Homem-Aranha ou Homem-Aranha superior, ou talvez o próprio Peter Parker, tanto em genialidade ou em força, é o Homem-Aranha Miguel O'Hara. É essa versão do Homem-Aranha de um futuro que trabalhava na Alchemax, a corporação mais poderosa dos Estados Unidos, no ano 2099. Ao tentar pedir demissão, ele foi drogado e injetaram nele uma droga ligada ao seu DNA, uma droga que só era produzida pela empresa, e dessa forma ele foi obrigado a permanecer na empresa. Ao tentar se livrar então desse produto químico no seu corpo, ele utiliza de um outro experimento fracassado que já havia matado quem o testou, mas ao invés de morrer, o seu código genético foi reescrito, ganhando assim poderes de aranha. Ele tem um intelecto também nível gênio e é um grande geneticista e um hacker. Possui os mesmos poderes do Homem-Aranha normal em uma escala ainda maior e alguns poderes extras. Ele pode se mover tão rápido que ele deixa pra trás uma imagem dele, cara, confundindo seus oponentes no processo. É tipo o Flash, quando se move, né, fica aquele rastro. Ele também já demonstrou poder se comunicar através de telepatia, sendo essa possivelmente uma extensão do seu sentido aranha, atuando de forma diferente aqui. A sua visão é extremamente sensível, podendo ver a quilômetros de distância, e tem a capacidade também de enxergar no escuro, além de enxergar em infravermelho. Pode também enxergar ondas de energia e pode acompanhar objetos em super velocidade. O seu fator de cura também permite ele se curar de cortes em apenas alguns minutos, e o seu envelhecimento também é desacelerado por conta desse poder. Como se não fosse o bastante, ele possui dentes que secretam toxinas paralisantes, garras retráteis naturais em seus dedos e possui também a sua própria teia, não precisando assim de lançadores como a maioria dos aranhas. Eu acho que depois disso tudo aqui tá claro o motivo dele estar em primeiro dessa lista. Ele é tão inteligente quanto o Aranha superior e um pouco menos poderoso do que o Aranha Escarlate, mas o seu intelecto compensa essa falta de poder e o torna, na minha opinião, a versão alternativa do Homem-Aranha, não do Peter Parker, mais poderosa aqui de todas dessa lista aqui. Inclusive eu tenho um vídeo aqui com os maiores feitos do Homem-Aranha 2099 e também com todos os poderes que ele possui. Vou deixar aqui no card pra você assistir, tem outros vídeos aqui, diariamente eu solto mais vídeos, então se inscreve, deixa o like e te vejo aqui no próximo vídeo. Valeu!